Você chegou até esse vídeo por acaso? Não. Nada em Deus acontece por acaso. Se você está aqui agora, nesse exato momento, é porque existe uma mensagem que foi preparada antes mesmo de você clicar nesse vídeo. Uma mensagem que o seu coração precisava ouvir hoje. Pode ser que você esteja cansado. Pode ser que você esteja esperando por uma resposta que ainda não chegou. Pode ser que você olhe para a sua situação e não consiga ver saída nenhuma. Mas eu preciso te dizer uma coisa antes de você sair daqui. O silêncio de Deus não é abandono, é preparação. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que vem agora vai mudar a forma como você enxerga tudo o que está vivendo. Existe uma cena na Bíblia que pouquíssimas pessoas conhecem de verdade. Não é uma cena de milagre instantâneo. Não é uma cena de multidão aplaudindo. É uma cena de espera, de silêncio, de dor que parece não ter fim. Está no livro de Jó, capítulo 23, versículos 8 e 9. Se eu for ao Oriente, não estará lá. Se for ao Ocidente, não o encontrarei. Se for ao Norte, onde ele está trabalhando, não conseguirei vê-lo. Se virar para o Sul, também não o verei. Jó estava desesperado. Ele procurava a Deus por todos os lados e sentia que Deus havia desaparecido. Você já se sentiu assim? Você já orou, chorou, jejuou, esperou e sentiu que o céu estava fechado, que ninguém estava ouvindo. Continue ouvindo, porque Jó não parou nesse versículo. Logo depois de dizer que não conseguia encontrar Deus em lugar nenhum, Jó diz algo extraordinário. Mas ele sabe o caminho que tomo, e depois que me houver provado, sairei como ouro. Lê isso de novo. Ele sabe o caminho que tomo. Deus sabia onde Jó estava o tempo inteiro. Deus sabia cada lágrima, cada noite sem dormir, cada pergunta sem resposta. Ele apenas não tinha aparecido ainda. E sabe por quê? Porque ele estava trabalhando em algo que Jó ainda não conseguia ver. Isso é o que acontece quando você está dentro do forno. Você não consegue ver o ouro que está sendo formado. O Salmo 139, versículo 16 diz: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias para mim, determinados foram escritos no teu livro antes que algum deles existisse. Antes de você existir, os dias difíceis que você está vivendo agora já estavam escritos. E mais importante, a saída também já estava escrita. Você não está perdido. Você está em processo. Pense numa semente. Uma semente não germina no momento em que é plantada. Ela passa por escuridão, pressão, umidade, silêncio. E justo quando parece que nada está acontecendo, a vida explode de dentro dela. Você é essa semente agora. A pressão que você sente não é punição, é germinação. Romanos 8:28 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Não as coisas boas apenas. Não só os momentos de vitória. Todas as coisas, inclusive a dor, inclusive a espera, inclusive o que parece ter dado errado. Deus é especialista em transformar o que o mundo descarta em algo extraordinário. Preciso te fazer uma pergunta agora. E quero que você responda honestamente no seu coração. O que você tem pedido a Deus que ainda não chegou? Um relacionamento restaurado? Uma cura? Uma virada financeira? Uma oportunidade? Paz? Agora pensa. E se esse atraso não for uma negação? E se for proteção? E se Deus estiver te segurando exatamente onde você está, porque o que Ele tem para você na frente é maior do que você consegue imaginar agora? Isaías 55, 8 e 9 dizem: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais do que os vossos pensamentos. Deus não pensa do jeito que você pensa. O que para você parece demora, para Ele é precisão.
O que para você parece ausência, para ele é preparo. Josué esperou 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. José passou 13 anos como escravo e preso antes de se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. Eles não esperaram porque Deus era lento. Eles esperaram porque a promessa era grande demais para ser recebida sem preparo. E a sua promessa também é grande. Senhor, eu venho diante de Ti em nome de cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. Tu sabes o que elas carregam. Tu sabes as noites em que choraram sozinhas. Tu sabes as promessas que ainda não se cumpriram. Tu sabes as perguntas que ficaram sem resposta. E eu decreto, pelo Teu nome que é poderoso acima de todo nome, que nenhuma dessas vidas é esquecida por Ti. Que o desânimo seja substituído por fé. Que a dúvida seja substituída por certeza. Que a dor seja transformada em propósito. Senhor, que cada pessoa que ouviu essa palavra hoje saia diferente de como entrou. Que ela enxergue a Tua mão se movendo, mesmo no silêncio. Que ela confie no Teu processo, mesmo sem entender o Teu tempo. Tu disseste em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Recebemos essa palavra hoje. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou algo dentro de você hoje, não foi por acaso. Deus usou esse vídeo para falar com você. E Ele vai continuar falando. Talvez, enquanto você ouvia essa mensagem, alguma coisa começou a mudar dentro do seu coração. Talvez aquela tristeza que parecia impossível de suportar tenha ficado um pouco mais leve agora. Talvez aquela ansiedade que estava sufocando seus pensamentos tenha começado a perder força. Porque quando Deus fala, algo acontece. Mesmo que os seus olhos ainda não consigam enxergar. Mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. Existe algo acontecendo no mundo espiritual que você ainda não consegue ver. E é isso que o inimigo tenta impedir que você entenda. Ele quer que você desista no meio do processo. Ele quer que você ache que Deus te abandonou. Ele quer que você pense que nada vai mudar. Mas essa palavra chegou até você hoje para destruir essa mentira. Deus não perdeu o controle da sua história. Cada lágrima que caiu do seu rosto foi vista por Ele. Cada oração feita em silêncio foi ouvida. Cada noite difícil foi registrada no céu. E existe um tempo determinado para aquilo que Deus preparou para você acontecer. Eclesiastes 3 diz que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar e tempo de sorrir novamente. Talvez hoje você esteja vivendo o tempo da espera, mas isso não significa que a colheita não vai chegar. Continue acreditando, continue orando, continue caminhando mesmo sem entender. Porque Deus nunca começa algo que Ele não pretende terminar. E quando tudo acontecer, você vai olhar para trás e entender que até os momentos mais difíceis estavam te levando exatamente para o lugar onde Deus queria te colocar. Por isso, não entregue a sua fé para o medo. Não deixe o desânimo apagar aquilo que Deus colocou dentro de você. Existem pessoas que desistiram um passo antes do milagre acontecer. Existem pessoas que abandonaram o processo sem perceber que Deus já estava movendo tudo nos bastidores. E eu sinto que essa mensagem hoje é um alerta para você permanecer firme. O céu ainda está trabalhando ao seu favor, mesmo no silêncio, mesmo na demora, mesmo quando tudo parece parado. Deus continua se movendo, talvez devagar aos seus olhos, mas perfeitamente no tempo dele. E quando a porta se abrir, ninguém vai conseguir fechar. Quando a resposta chegar, ninguém vai conseguir impedir. Quando a promessa se cumprir, você vai entender por que teve que esperar tanto. Então guarda essa palavra no seu coração. O que Deus está preparando para você
é maior do que a dor que você enfrentou até aqui, maior do que as perdas, maior do que os medos, maior do que todas as noites em que você pensou em desistir. E talvez hoje você não consiga enxergar nada. Mas fé não é enxergar. Fé é continuar acreditando mesmo sem ver. Agora eu quero te pedir uma coisa. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários a palavra fé. Eu quero orar por cada pessoa que estiver aqui. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora no canal Viver na Palavra Hoje. Aqui, todos os dias, existem mensagens, orações e palavras preparadas para fortalecer a sua caminhada com Deus. Ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos, porque talvez o próximo vídeo seja exatamente a resposta que você estava esperando. Que Deus te abençoe, que Ele fortaleça o seu coração e que você nunca esqueça, mesmo quando você não consegue ver, Deus continua trabalhando. Até o próximo vídeo.